Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais uma aula. E nesta aula nós vamos falar sobre recuperação de créditos para empresas do Simples Nacional, mais especificamente recuperação de créditos de PIS e COFINS monofásico. É uma tese muito boa, é uma oportunidade de recuperação, nem é só uma tese. Por quê? Porque a gente fala que é uma tese quando você tem algum tema específico, alguma argumentação específica, que você vai o quê? Em tese, levar para o judiciário, porque o judiciário vem reconhecendo aquilo como direito do contribuinte. Neste caso, eu digo que é melhor que uma tese. Por quê? Porque é algo assegurado pela lei. É algo reconhecido pela própria Receita Federal. Então, o que acontece é que as empresas do Simples, muitas, grande parte delas, simplesmente pegam a alíquota do Simples Nacional, aplicam sobre o valor lá, com base na sua receita total, conforme nós vimos na aula passada, e fazem o recolhimento. Só que quando nós temos produtos monofásicos, se essa empresa do Simples, se ela é comerciante de produtos monofásicos, então, opa, ela não deveria recolher aquele valor cheio. Ela deveria fazer uma segregação na sua contabilidade. Tá? E aí vocês já devem estar perguntando, mas se isso está previsto na lei, se isso é alguma coisa certa, que deve ser segregado na contabilidade, por que muitas empresas não fazem isso? Por puro desconhecimento. Porque se ela não estiver realmente focada nisso, normalmente ela contrata um contador simplesmente para fazer o quê? O cálculo dos tributos, emitir a guia para ela recolher. Né? Então, quando ele faz essa escrituração, ele atende o quê? Centenas de empresas, recebendo um pequeno valor por mês. Ele não vai ficar se atentando, né? Abrindo a contabilidade da empresa para identificar os valores que são do monofásico ou não. Simplesmente pega o valor da receita e aplica a alíquota em cima dela. E isso gera o quê? Um indébito tributário. Então, já preste atenção, quando você já vai assistindo essa aula, ó, mentalidade pensar tributário, tá? Porque nós vamos falar durante a aula quais são os produtos e, portanto, quais são os tipos de empresas que podem ter esses valores a recuperar, tá? Então, são comerciantes, já fica o foco aqui, são comerciantes do Simples Nacional e que comercializem produtos monofásicos, que já já a gente vai conversar aqui, vou te mostrar quais são esses produtos monofásicos. Então, vamos começar aqui recordando como é que funciona o Simples, até para você identificar por que as empresas têm direitos a essa recuperação, para você entender a razão de ser desse direito. Então, só para lembrar, as empresas que estão no Simples Nacional, que tem por fundamento aqui o artigo 146, parágrafo único da Constituição. Então, esse dispositivo constitucional prevê a possibilidade da lei complementar, então o assunto tem que ser regulado por lei complementar, para que ela discipline esse regime único de arrecadação, que envolve, então, uma arrecadação centralizada de vários tributos. Então, aqui, ó, primeira coisa, no Simples Nacional você não tem o quê? Um único tributo. Você tem uma arrecadação centralizada, unificada, de vários tributos. Tributos da União, Estados, Distrito Federal, dos municípios, e é por isso, né, que no Simples Nacional ele pode abranger aqui 8 tributos, tá? Imposto sobre a renda, IPI, Contribuição Social sobre o Lucro, COFINS, PIS, Contribuição Patronal Previdenciária, ICMS e ISS. Não, conforme nós já vimos na aula passada, a empresa do Simples Nacional não vai simplesmente recolher todos esses tributos, né? Então, eles vão variando conforme o anexo. Se for um comerciante, por exemplo, e eu já chamo a atenção aqui para o comerciante, por quê? Porque o comerciante vai ser o nosso foco para essa recuperação tributária aqui, tá? Então, o comerciante não vai recolher o quê? O IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, assim como ele não vai recolher também o ISS, né? Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Mas todos os demais vão estar englobados ali na sua arrecadação tributária. Só que eu vou explicar para vocês aqui direitinho como é que é o sistema monofásico, para você entender bem essa sistemática. Dá uma olhadinha aqui, isso aqui, olha só, é o anexo, tá? Que trata dos comerciantes, o anexo 1. E eu trago para vocês verem aqui, olha, nessa parte de baixo, onde eu até coloquei aqui em uma caixinha lilás, para vocês verem o seguinte, que apesar desse comerciante, ele recolher um percentual, né, aquela alíquota que varia de 4 até 19%, com base na sua receita total, isso não significa que é um tributo só. Vamos dizer, por exemplo, que este comerciante esteja na faixa ali na faixa número 4, tá? Quarta faixa. Na quarta faixa, ele recolhe 10,7%, tá? Da sua receita, feita a dedução, conforme nós vimos na aula passada, de R$ 22.500. Mas vamos focar aqui que ele recolhe 10,7%. Desses 10,7% que ele tem que recolher a título de tributo, vamos dizer que sejam R$ 100 mil. Desse valor, então a gente está falando da faixa 4, significa o quê? Vamos para a tabelinha de baixo. Que ele vai recolher desses R$ 100 mil, 5,5% é imposto sobre a renda, 3,5% é contribuição sobre o lucro, 12,74% é de COFINS, 2,76% é de PIS, 42% é de contribuição patronal previdenciária e 33,5% é de ICMS. Então, o negócio, a questão aqui, né, o segredo, a razão de ser dessa recuperação de créditos monofásicos é o seguinte: no regime monofásico, a tributação já é concentrada. A tributação é concentrada lá no início da cadeia, lá no industrial, lá no produtor. Então, ele já recolhe PIS e COFINS lá, todo ele, em relação à cadeia como um todo. Então, o contribuinte que simplesmente fala assim, eu tô na faixa 4, vou pegar aqui 10,7, vou aplicar sobre a minha receita e vou recolher. Ele está recolhendo PIS e COFINS em duplicidade. Por quê? Porque nesses 10,7% desse valor que ele recolhe, tem dentro dele um percentual aqui, ó, dessa caixinha lilás, que é a título de PIS e COFINS. Só que ele não tinha que recolher PIS e COFINS. Por quê? Porque a tributação dele é concentrada lá no início da cadeia. Tá? Então, eu vou explicar para vocês como é que esse regime monofásico, como é que essa tributação concentrada, para explicar também, para vocês entenderem como identificar isso no caso concreto e fazer a recuperação de créditos tributários, tá? Então dá uma olhadinha aqui, que nesse slide a gente vai verificar, vai compreender o quê? Como funciona o regime monofásico de tributação do PIS e da COFINS. Como que é um regime tradicional? O regime tradicional, o industrial ou o importador iria recolher PIS e COFINS. Se ele é comerciante, aí ele vende para o distribuidor, que também iria recolher PIS e COFINS, que vende para o varejista, que também iria recolher PIS e COFINS, e assim por diante, até chegar no consumidor final. Então todos os membros da cadeia iriam recolher PIS e COFINS, tá? Se estivessem num regime
alguém aqui tivesse no lucro presumido e tivesse, portanto, no regime cumulativo de PIS e COFINS, iria recolher PIS a 0,65%, COFINS a 3%, totalizando, portanto, 3,65%, certo? Então, se você precisar se lembrar disso, volta para a aula do módulo passado, que a gente tem lá essa explicação direitinho. Se ele tivesse no regime não cumulativo, né, tributados ali são do lucro real e, portanto, estão não cumulativo, a alíquota de PIS e COFINS ia ser mais alta. Mas ia ser quanto? 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Tá? Agora, olha no concentrado. Olha no monofásico, é uma alíquota ainda maior. Tá? Por quê? Porque o legislador já considerou quanto seria a carga tributária dessa cadeia como um todo. Então, supondo que aqui fossem empresas tributadas no regime não cumulativo, e aí elas, todo mundo, industrial, distribuidor, varejistas, todos fossem recolher aí, né, 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS. E só que aí eles teriam direito o quê? A créditos dessas contribuições também. Então ele fez mais ou menos um cálculo, mais ou menos uma estimativa e colocou para o primeiro da cadeia, no nosso caso aqui, o industrial ou o fabricante, uma alíquota mais elevada. Eu peguei aqui a título de exemplo, produtos de higiene, né? Shampoo, condicionador, sabonete. Então, esses produtos, que são produtos de higiene, estão sujeitos ao regime monofásico. Mas veja só, o PIS, em vez de ser 1,65%, é 2,2%. E a COFINS, em vez de ser 7,6%, é 10,3%. Percebem como que é uma alíquota mais elevada? Então, por isso, é uma tributação aqui que a gente fala que ela é monofásica. Das várias fases da cadeia comercial, só vai incidir em uma dessas fases. É uma tributação concentrada ali no industrial ou no importador desses produtos. E aí os demais membros, né, os demais participantes dessa cadeia, estão sujeitos a uma alíquota zero. Isso é a tributação monofásica. Tá? Então, o supermercado paga quando te vende shampoo, PIS e COFINS sobre o valor da venda do shampoo? Não. Não recolhe. Por quê? Porque a alíquota zero. Certo? Então, é preciso fazer essa segregação. E isso vale, inclusive, para as empresas do Simples Nacional. Só que o que acontece é que na hora de calcular, muitas vezes, elas deixam isso de lado, tá? Então, eu até vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos dar um exemplo aqui com números em relação a isso, utilizando aqui até uma suposta, vocês até podem usar isso aqui para evidenciar, para mostrar para o seu cliente como que ele tem o quê? Créditos a recuperar. Então vamos dizer, eu vou focar aqui no varejista. Por quê? Porque normalmente o seu cliente vai acabar sendo o varejista, né? O mercadinho, a farmácia, a loja de conveniência, um bar, restaurantes, todos eles são potenciais clientes para vocês em relação à tese aqui do monofásico, tá? Então olha só, vamos dizer que esse nosso varejista aqui, que seja alguém que vende produtos de higiene, vendeu no total 100 mil reais, tá? Era uma loja de cosméticos. Então, ela vendeu produtos de higiene ali, totalizando 100 mil reais. Normalmente, ela vai pegar esses 100 mil reais que são aqui da loja de cosméticos aqui e vai englobar no total da sua receita. Vamos dizer que ela esteja ali naquela faixa máxima, de uma alíquota de 19%. Então, isso significa que quando ela colocou 19% sobre o total da receita dela, e nesse total da receita dela está englobado o valor dos produtos de higiene, ela acabou recolhendo 19 mil reais relativos, o quê? A esses produtos de higiene. Mas vejam que esses 19%, atenção, eu tô falando da alíquota cheia, tá bom? Então, até voltando aqui no nosso slide, olha só, eu tô falando da sexta faixa, a última faixa aqui da tributação, tá bom? E ele vai recolher esses 19% aqui exatamente sobre o total das receitas. Mas é esse valor que o seu cliente tem a recuperar? Não. Por quê? Porque nesses 19% ele está abrangendo imposto de renda, contribuição sobre lucro, PIS, COFINS, contribuição patronal, previdenciária e ICMS, tá? Então, para você identificar o valor a recuperar, você vai pegar o quê? O total que ele recolheu a título de, opa, passei a mais, a título de Simples Nacional, opa, recolheu 19 mil a título de Simples Nacional. E aí você vai aqui, de novo na nossa tabelinha, e fala assim, bom, ele tá na sexta faixa. Quanto é que é o PIS e COFINS dele? Então, desses 19 mil reais, eu vou ter que 28,27% é relativo a COFINS e 6,13% é relativo ao PIS. Então, num total dos 19 mil, que é o que ele recolheu para o Simples Nacional como um todo, 34,4% corresponde ao quê? PIS e COFINS. Então, eu vou pegar 19 mil, aplicar o percentual de PIS e COFINS, que é 34,4%, e vejo que então ele vai ter a recuperar R$ 6.536. Entenderam? Então você vai ter que fazer o seguinte, tá? Você vai pegar, se é um supermercado, e esse supermercado não vai vender só shampoo, né? Não vai vender só sabonete. O que você vai pegar? Você vai ter, eu vou dar aqui o caminho das pedras pra vocês. É trabalhoso, mas você vai pegar ali das notas fiscais, né, do arquivo XML que a gente fala, né, do supermercado, e você vai identificar os produtos monofásicos. Então você vai identificar lá o shampoo, álcool, porque o supermercado vende álcool também, bebidas que o supermercado vende, todos esses são produtos monofásicos. Então você vai segregar, tá? Qual foi o valor desses produtos monofásicos que a empresa vendeu? Então, se ela vendeu produtos monofásicos que totalizam ali o valor da receita desses produtos monofásicos era de 300 mil reais, então ele acabou recolhendo o quê? Se ele estava na faixa máxima, 34,9%, 34,4% sobre esses valores a título de PIS e COFINS. Isso é o que você vai ter a recuperar em relação a esses valores, tá? Embora eu esteja falando isso para você compreender bem. Aí talvez você esteja falando, meu Deus do céu, é tanto número, é tanto percentual que eu vou ficar até confuso. Só que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês como é que você faz a recuperação desses créditos, tá? Então, num primeiro momento, eu tô indicando para você como é que você vai fazer a identificação, tá? Então, você entendeu aqui o regime de tributação monofásico, viu que no regime de tributação monofásico, a empresa, né, vamos dizer aqui, o supermercado, ele deveria recolher 0% de PIS e COFINS sobre produtos de higiene, bebidas, álcool, mas ele não fez essa segregação.
Então, isso significa que ele recolheu dentro do Simples Nacional dele valores sobre essas vendas desses produtos monofásicos, o que era indevido, o que ele não deveria recolher. Então, você vai identificar o quê? Qual é a faixa que ele está? Na faixa que ele está, você identifica, a faixa dele era a faixa 3. Na faixa 3, então se ele estava na faixa 3 ali, ele vai ter o quê? 12,74 mais 2,76% de PIS e COFINS. Então, esse percentual sobre o valor das receitas de produtos monofásicos é o valor a recuperar. Tá? Mas eu ainda vou dar passo a passo para você identificar isso dentro da sistemática, dentro da documentação do contribuinte, tá bom? Então, isso aqui é primeiramente esse panorama geral para você entender o regime de tributação monofásico e entender por que determinados valores são recolhidos indevidamente e, portanto, tem direito à recuperação. E uma recuperação que é administrativa, não precisa ir para o judiciário. E é uma recuperação rápida de ser feita, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, vamos partir para um outro ponto. Por quê? Porque a primeira fase aqui da nossa aula foi mostrar para vocês como é que funciona o regime monofásico. Mas você tem, porque aqui a gente trabalha o quê? Com esse método que é o pensar tributário. Então eu quero que você não só saiba como é que funciona essa sistemática, eu quero que você identifique seus potenciais clientes. Para você, assim, ficar com isso na mente, sabe aquela coisa que eu já venho falando reiteradamente para vocês? Você vai ficar com isso na mente, porque quando você identificar uma oportunidade tributária, você se deparar com ela, isso vai aflorar como se fosse assim, um raio de uma ideia, de um insight ali para você. Então você vai ter dois panoramas. Um panorama é que você vai botar a mão na massa. Como eu sei, né, até por troca de mensagem com alunos aqui que já fizeram isso. Olha, eu tenho um cliente, eu conheço alguém que é dono de um restaurante. Vou lá falar com esse sujeito que é dono do restaurante, que muito provavelmente está no Simples Nacional. Né? Ah, eu conheço alguém que é dono de uma autopeça. Vou lá falar com ele. Conheço alguém que é dono de uma borracharia. Vou lá falar com ele. Então, gente, aqui eu já quero até fazer uma parte e dar uma dica pra vocês. Por quê? Porque eu recebo muitas perguntas, muitas dúvidas de alunos que simplesmente vêm assim: professora, quais são as teses que eu posso oferecer para uma autopeça? Professora, quais são as teses que eu posso oferecer para um posto de combustível? Quais são as teses que eu posso oferecer para um restaurante? Tá? Então, assim, a ideia é que você, para você poder fazer isso, você tem que olhar o que? Conhecer os regimes de tributação. Então, é a mesma coisa que eu falo assim: vou pegar a autopeça. Que tese? Ah, eu conheço um dono de uma autopeça. Que teses eu posso oferecer para ele? Aí fala: depende. Qual é o regime de tributação que ele está? Você começa por aí. Tá? Então, seja pesquisando o regime de tributação dele, seja já entrando em contato e perguntando qual é o regime de tributação, porque você tem uma série de oportunidades que ele pode estar deixando de passar, tá deixando passar. Então, assim, se ele está no Simples Nacional, vou pensar que seja uma autopeça, e ela está no Simples Nacional, opa, essa tese aqui já é a que você vai oferecer para ela. E se ela não está no Simples Nacional? Ah, a autopeça não está no Simples Nacional porque ela é muito grande, porque ela resolveu ir pro presumido, então ela resolveu sair do Simples Nacional. Então, perdi, não posso apresentar essa tese para ela. Opa, você vai apresentar essa aqui. Mas sabe aquela das contribuições do Sistema S, né? A contribuição de terceiros, a contribuição previdenciária patronal, né? Isso você pode oferecer para ela, tá? Então, o foco é você partir por determinadas etapas. Qual é o cliente com que você tem contato? Qual é a empresa com que pode ser seu potencial cliente para você ter contato com ele? A partir disso, você faz um checklist dessas teses que nós estamos trabalhando aqui. Olha, em toda aula, tá? Toda aula eu falo para vocês para qual empresa esse tipo de tese é aplicável. Então, quando eu falei lá do Sistema S, quando eu falei da contribuição previdenciária, eu fui falando, olha, essa aqui serve para, né, contribuição previdenciária, serve para empresas que sejam no lucro real ou no lucro presumido. Não serve para empresas do Simples, salvo se elas estejam lá no anexo 4, que paga a contribuição previdenciária separada. Ah, e do Sistema S? Do Sistema S, empresas do Simples não recolhem. Então, serve para todas do lucro real e todas do lucro presumido. Então, independente, olha só, como eu quero facilitar aqui a sua vida, tá? Você que se depara com uma empresa e fala assim, nossa, é um comércio de bebidas. Que tese eu ofereço para ele? Tá? Primeira coisa é que você vai pensar o quê? Que todos os comerciantes, que todos os industriais, que todos os prestadores de serviço, eles estão sujeitos a esses tributos que nós temos aqui na nossa Constituição, né? Então, todos eles vão ter imposto de renda, contribuição sobre lucro, PIS, COFINS, contribuição previdenciária, e aí vai ser ou ICMS ou ISS. Então, assim, independente do tipo de empresa, do produto que ela vende, a tributação vai ser muito semelhante. Então, dependendo do que vai variar mais, o regime de tributação que ela tá. Então, a primeira coisa para você identificar qual é o regime de tributação que ela tá. Ah, ela tá no lucro real. Se ela tá no lucro real, olha só. Então, isso significa que cabe a tese da contribuição previdenciária, cabe a tese do Sistema S, cabe a tese de PIS e COFINS de insumos. Não vai caber essa aqui, né? Então, assim, o foco é que você consiga, que você tenha todos esses elementos para quando você se deparar com uma empresa ou enxergar a possibilidade de fazer contato com uma determinada empresa para oferecer as teses para ela, você consiga identificar quais são as oportunidades que você pode oferecer para ela, tá? Então, quando a gente está falando agora dessa nossa aula, eu estou falando de empresas do Simples Nacional que lidem com determinados produtos que são monofásicos, mas eu não resisti em já fazer essa observação para vocês, para que vocês não simplesmente, a empresa não era do Simples, então não vou poder oferecer essa tese. Não, não vai oferecer essa, mas aí você tem outras para oferecer, tá? Então, faça minha sugestão já faça um checklist, conforme a gente vai tendo as aulas aqui, de todas as teses e para que ela serve. Por quê? Porque quando você se deparar, é um comércio de automóveis. Ué, ele tá em algum regime tributário, vamos ver o regime tributário dele, vamos ver qual tributo ele paga, né? E aí eu oferecer essas oportunidades tributárias, tá joia? Feito esse breve à parte, que eu não resisti, né? Vamos aqui para exemplos de produtos monofásicos para vocês. Aonde estão listados os produtos monofásicos? Porque você vai precisar ter uma lei que fala assim, olha, esses produtos serão tributados de forma concentrada por uma alíquota, e aí ele vai indicar uma alíquota mais alta, tá? Para cada um desses tipos de produtos. Eu indiquei lá qual era a alíquota dos produtos de higiene, mas quando for gasolina, quando for produto farmacêutico, cada um vai ter suas alíquotas. É essa lei 10.865 de 2004. Então, só para trazer aqui um exemplo dos principais para vocês, tá? Fazer aqui alguma relação. Então, olha, gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo,
ou derivado de petróleo e gás natural, produtos farmacêuticos, perfumaria, toucador, que é de embelezamento pessoal, ou seja, cosmético, né? Higiene pessoal, autopeças, pneus, né? Novos de borracha, câmara de ar, todos eles estão no monofásico. Então isso significa que onde tiver álcool, né? Seja no posto de combustível, seja nas lojas de conveniência, seja nos mercados, farmácia. Farmácia é um grande cliente desse tipo de tese, né? Por quê? Porque os produtos farmacêuticos estão sujeitos à tributação monofásica. Aí, ó, perfume, cosmético, shampoo, condicionador, vende onde? Vende no supermercado, vende no mercadinho da esquina, vende na farmácia também, né? Autopeças, né? Que pode vender em vários lugares, lugares específicos de autopeças, ou o mecânico que vende a autopeça também, ele presta serviço. Mas ele também é comerciante porque ele vende determinadas peças ou vende determinados tipos de óleo diesel, por exemplo, para colocar no carro e ele faz uma nota de venda daquilo, né? O borracheiro ali com pneus, câmara de ar, ou lojas que vendam isso. Então, já coloquem na sua lista essas oportunidades. E também estão nas oportunidades para vocês, eu faço a diferenciação aqui por uma questão técnica, tá? Porque bebidas, chamadas bebidas frias, tá? Água, cerveja, refrigerante, elas não são propriamente monofásicas, mas elas são bifásicas. Por quê? Porque elas têm uma tributação na indústria e no distribuidor. Só que o seu cliente vai estar onde? Vai estar no varejista. O varejista, quem que é o varejista? Novamente, o mercadinho, o supermercado, o bar, né? A rotisserie que vende bebida, o restaurante que também vende ali as bebidas, né? Eles são considerados varejistas, eles não são distribuidores de bebida. Então, o seu cliente vai estar na tributação da alíquota zero. Por quê? Porque as bebidas frias, elas estão sujeitas também a uma tributação concentrada na indústria e no distribuidor. Então, com isso, vocês têm aqui já um norte de quem são os potenciais clientes, né? E aí eu listo aqui, inclusive, de um modo um pouquinho mais minucioso, né? Olha só, bares, restaurantes, distribuidores de bebida não, comerciantes de bebida, tá? Porque o distribuidor tá no bifásico, supermercado, mini mercado, padaria, posto de gasolina, loja de conveniência, autopeça, revendedor de pneus, perfumarias, né? As drogarias, né? As farmácias, os pet shops. Por quê? Porque pet shop vende produtos farmacêuticos também, tá? Para animais, mas que também estão listados nesse âmbito, tá? Então, esses aqui são exemplos de empresas que você pode focar para verificar e fazer essa recuperação de créditos para eles, tá? Então, assim, todos que vendam esses tipos de produtos e estejam no Simples Nacional, tá? E aí, eu já vou até fazer aqui um esclarecimento. Por quê? Porque talvez vocês, ao lerem alguma coisa, ao ler algum julgado, ao pesquisar na internet, ou você até já tenha conhecimento disso aqui. Teve uma decisão do STF, tá? Que foi dada no ano de 2020, e que ela, ao julgar o STF esse tema 1050 aqui, desse recurso extraordinário, ele firmou a seguinte tese, e isso assustou a muitos empresários, assim como falou assim, será que então, diante dessa decisão, cai por terra essa recuperação de créditos que a gente faz aqui? Né? Tem profissionais que se dedicam exclusivamente à recuperação de créditos de PIS e COFINS monofásicos. Então, falou assim, meu Deus, será que com isso aqui cai por terra? E agora? Né? Veja só o que o STF decidiu. É constitucional o parágrafo único do artigo 2º da Lei 10.147 de 2000, que veda aos contribuintes optantes pelo Simples o benefício da alíquota zero pelo regime monofásico de PIS e COFINS. Então, quando o STF deu essa decisão, muitos falaram, mas peraí, porque qual é a base que a gente está falando aqui? Nós estamos falando que a empresa que está no Simples Nacional recupera créditos de PIS e COFINS monofásico, por quê? Porque a tributação daquele produto já foi toda concentrada lá no início da cadeia. Então isso significa que agora, quando ele vai revender esses produtos estariam com a alíquota zero. Então, ele recupera, ele não deve recolher, deve segregar dali pra frente, para não recolher PIS e COFINS sobre o valor da venda desses produtos. E aquilo que ele recolheu indevidamente no passado, ele tem o direito de recuperar. Aí, diante dessa decisão, eu falei assim, mas peraí. Então isso significa que as empresas do Simples não podem, né, elas não têm direito a essa alíquota zero, elas não podem recuperar isso? Calma. Não é isso. O que acontece é o seguinte. Nessa época, isso tudo é decorrência, é problema, gente, da morosidade do judiciário. Por quê? Porque essa ação em que se discutia esse assunto foi dado entrada nele à época anterior.